perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba no meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou lá, eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá, e a morte venceste, O véu do rompeste, a tumba vazia agora está. o céu te adora, Proclama a tua glória, pois ressuscitaste e viverá teu e és invencível. É a glória acima de todo nome está. A morte venceste, o véu do rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, Proclama a tua glória, pois ressuscitaste, e viverá. és invencível. Inigualável, Hoje pra sempre reinará. é o reino. E tu é a glória do nome está. Poderoso me é, poderoso esse nome, o nome de Jesus, que se faz presente nesse lugar. Em nome de Jesus, abra sua Bíblia, ou vamos ler todos juntos ali, em Salmos 37. Aleluias. Porque eu tenho certeza que muitos jovens se perguntam: eu podia estar lá numa festa com os meus amigos, eu podia estar lá na casa de um outro bebendo, eu podia estar andando de carro, fazendo rachas de moto. Por que eu estou aqui na igreja? Por que eu vim aqui hoje num sábado? Eu podia estar em qualquer outro lugar, mas esse é o lugar. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e concederá os desejos do teu coração.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então não fique se questionando, perguntando muitas vezes para a mãe, mas mãe, não tem nada a ver, eu só vou lá, é só uma festinha, é só os meus amigos da escola, todo mundo vai. Como o Léo sempre repete, mas tu não é todo mundo, né? Que a mãe fala para ele. Não podemos ser iguais, a gente tem que fazer a diferença. A gente é a luz do mundo, o sal da terra. E esse é o lugar para crescer, para aprender e viver dentro da palavra. Porque a gente vê todo dia jovens morrendo. A gente vê, né? A gente assiste a TV, a gente escuta o rádio. Estão sendo ceifados. Porque muitas vezes não querem obedecer à palavra do Senhor. Não querem ter um tempo com Deus. Não querem vir num sábado adorar o Senhor Jesus. Ah, porque é chato. Que chato, eu tenho que ir na igreja num sábado. Mas esse é o lugar para a gente se divertir. Esse é o lugar para entregar as nossas vidas e o nosso futuro nas mãos dele. Não perca nada nesse culto. Pode ser que está faltando muitas pessoas, mas é nessa oração que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar por cada jovem que não veio, por cada jovem que você convidou e não pôde vir, por cada jovem que já estava vindo e hoje não veio. Agora lembra daquela pessoa que você convidou agora nesse momento. Feche seus olhos, lembra dele e ore por ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oramos, meu Deus, por cada jovem que está aqui hoje e os que não vieram, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que no próximo grupo de jovens eles vão estar aqui, sedentos da Tua palavra, Senhor. E que não seja só volume, não é isso que queremos. A gente quer pessoas que sim, sirvam ao Teu nome, que glorifiquem Ele o todo fôlego de vida. Que o Senhor venha estar abençoando esses jovens que estão aqui, Pai. Eu tenho certeza que as bandejas no mundo é muito maior, que os convites no mundo são muito maior, mas esse é o lugar. Oramos por cada um que está aqui, Pai. Eu sei que muitos enfrentaram lutas para chegar até esse lugar, porque muitas vezes um pai, uma mãe não aceita, está buscando o Senhor Jesus. E o mundo está cada vez mais difícil, mas os nossos filhos são teus. Os nossos jovens são teus, Senhor. Abençoe esse culto e que o próximo a gente possa trazer mais e mais jovens para conhecer a Tua face. Continue adorando o Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Convido você, jovem, a colocar a mão sobre o seu coração. E é como se nesse momento você estivesse pertinho do Senhor. E você pedisse para que Ele revelasse a você a vontade dEle para a sua vida. O que você ainda não provou, o que você ainda não experimentou, o que você ainda não viu. Qual é o passo que você ainda precisa dar em direção ao seu Salvador? O que ainda não aconteceu na sua vida com Deus. Pede para Ele um pouquinho mais essa noite. Uma porção a mais. Uma gota a mais. Diga assim para Ele. Eu ainda não
seu coração. tão sublime, Ele é. glorioso. E a tua? Tua presença Muito é mais. mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Até aclamar, oh, oh, até chamar, chamar, chamar. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Até aclamar, oh, oh, até chamar, chamar, chamar. Mais uma vez, Yeshua descer. Podem se sentar. Vamos descansar um pouquinho. A palavra que eu trouxe está em Mateus 6:21. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta, duas na verdade, para vocês. Se eu abrisse o celular de vocês, o Pix, a conta de vocês, aonde vocês mais gastam o dinheiro de vocês hoje? Ou se vocês ganhassem R$100 agora, nesse momento, o que vocês fariam com o dinheiro? Eu queria que vocês refletissem um pouquinho sobre isso. O que esse dinheiro ia ajudar vocês? O que vocês fariam com ele? Iria comprar uma comida, roupa, estudo. O que esse dinheiro iria ajudar vocês nesse momento? Ali em Mateus 6:21 diz: onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Porque a verdade é, o nosso dinheiro sempre revela onde está o nosso coração. Porque a gente, às vezes, sem perceber, a gente mostra dessa forma, com o dinheiro, a nossa prioridade. Não falando de certo ou errado. Eu só trouxe mesmo essa palavra para a gente refletir. Para onde está indo o nosso dinheiro? Essa é a minha reflexão para hoje. Jesus, nessa palavra, ele não fala para nos cobrar. Ele fala que para nos mostrar daqui a pouco onde está o erro. Aonde que a gente está errando. E se essa prioridade que a gente está dando é mesmo essa que a gente precisa. Porque o dízimo, o que é o dízimo? É reconhecer que tudo vem de Deus. A oferta é dizer para Deus que ama Ele além do básico. Então, a gente precisa, talvez hoje, refletindo, vendo o que é a nossa prioridade. Talvez a gente não consiga dizimar, dar uma oferta nesse momento. Mas às vezes o que a gente pode fazer no lugar? Dar o seu tempo, dar o seu amor, servir. E eu não digo só na casa dele, mas em casa, com os pais, com os irmãos,
com a família. Que diz servir um gesto de amor, uma ajuda. Mãe, amanhã é domingo, geralmente todos estão em casa. Mãe, deixa que eu lavo a louça hoje. Mãe, deixa que pai, faço o café da manhã. Eu vou arrumar meu quarto, vou organizar meu quarto. Ou ter um momento juntos. Vamos assistir algo, vamos assistir um filme. Mas Deus nos mostra nossas prioridades. E como jovens, que eu já tive a idade de vocês, a família vem em primeiro lugar. Depois de Deus, vem em primeiro lugar. Então, se você tem uma mãe e um pai que estão contigo nesse momento, vocês têm que priorizar eles. A família. Cuide deles. Não importa, eu briguei, a gente discutiu, a gente está sem se falar. Então esse é o momento de você ligar, mandar uma mensagem, dizer o quanto que ama, o quanto que quer estar com ele do lado, com ela, ou com o irmão, ou até com o amigo. A generosidade começa com o nosso coração, com as nossas atitudes. E se Deus olhasse hoje para a sua vida, o que ele viria como prioridade? Qual está sendo a tua prioridade agora? Primeiro seria Deus, como eu disse, a família. Então eu quero deixar nesse momento para vocês. Cuidem da sua família, priorizem o que é importante para vocês. E eu não vim aqui e nem estou falando de dinheiro, mas sim do que é mais importante, que é a família. O dinheiro é consequência. Quando a gente começa a colocar generosidade em primeiro lugar, mostrar em casa a mudança que está acontecendo em nós, por a gente estar na casa do Senhor, Deus só trabalha mais ainda para nós. Amém? Então eu quero que você se levante, pegue seu dízimo, sua oferta e vamos orar. Feche seus olhos, coloque a mão no coração, se concentre. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, o Senhor conhece o coração de cada um aqui hoje, Pai. O Senhor sabe o que cada um está passando, o Senhor sabe o que cada um está sentindo, o que cada um veio buscar na sua casa, Senhor. Então cuide, trabalhe, proteja cada um, Senhor. Que cada um aqui não saia da mesma forma que chegou. Amém? Então pode trazer seu dízimo, sua oferta. Então declaramos abençoado o dízimo de Vitória de Melo. Amém? Deus abençoe. Então, declaramos abençoados todos os dízimos e ofertas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, jovens. Ó, diminuiu? Boa noite, jovens. Tem jovem aí? Diz amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? E eu te convido a vir aqui na frente, você que é jovem. Vem aqui na frente. Hoje tá bom de dançar, porque tem bastante espaço hoje. Glória a Deus. Vamos louvar aquela canção que diz assim, ó: é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Ó, o Dani Boy, o Léo, o amigo ali. Graças a Deus. Vamos louvar em nome de Jesus.
Vamos lá então. Quem quiser vir pode vir, né? Não se acanhe e adore ao Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é um amor que só tem quem já conhece a Jesus. De novo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Eu posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus, o quê? Marchando vai, caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é um Deus que salva, cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo e novo Espírito. Nossos lábios vamos proclamar. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não. Pra terminar, vamos lá. Não dá. Não, não, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Agora nós vamos louvar o Senhor. Enquanto nós não vemos o Eric pulando ali, nós não vamos parar. Ele foi lá tomar uma aguinha agora. Eu acho que ele vai voltar agora e ele vai saltar, vai bater a cabeça lá em cima no teto. De tanta glória. Em nome de Jesus. Vamos cantar então? Ouve-se um júbilo. Os reis, quando eu disser os reis se dobrar ao Senhor, ouve um canto de vitória, vocês dão um rei. Amém? Vamos lá então. Ah, eu me lembrei, o Toninho também.
Ouve-se um júbilo em todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que a sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu de novo. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se um júbilo em todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que a sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Aleluia, Leão de Judá, Aleluia, Leão de Judá, prevalecer, Leão de Judá, Leão de Judá, Aleluia, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. E os povos verão e virão, assim hão de aprender suas leis, pois a sua justiça governará. E os povos verão e virão, assim hão de aprender suas leis, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Subam os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, Jericó. Suba o monte devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, Jericó chegou. Para terminar, suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, Jericó chegou ao fim. Jericó chegou ao fim. Jericó chegou ao fim. Mais um pouquinho de... Bora! Cadê o Eric escondido? Bora, Thiago, puxa o Eric lá, Thiago, lá. Ele tá com aquela garrafinha ali, ó. Só aqui, ó. A garrafinha, ó. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, e os povos te adorarão. As trevas fugirão, e por ti eu grito, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, e os povos te adorarão. As trevas fugirão, e por ti eu grito, eu sou livre.
Eu sou livre. Vem sobre nós com a chuva. Faça as águas subirem desse lugar. Libera o teu rio sem medida. Vem com tuas águas agitar. Vem sobre nós. Vem sobre nós com a chuva. Faça as águas subirem desse lugar. Oh, 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 oh. Libera o teu rio sem medida. Vem com tuas águas agitar. Por quê? Porque eu quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Quero nadar. Quero beber de tuas águas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Vem sobre nós. Vem sobre nós como a chuva. Faça as águas subirem desse lugar. Libera o teu rio sem medida. Vem com tuas águas agitar. Pois eu quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Quero nadar. Quero beber de tuas águas. Existem águas que dão nos atelhos. Existem águas que dão no joelho. Oh, oh, oh. Existem águas que dão nos lombos. Mas tem águas profundas, eu sei. Oh, oh, oh. Oh, oh, Aleluia, glória a Deus. Dá 10 segundos para vocês beberem água, então. Eles gostam de uma água, né? De rim não ficam doentes.
Eu queria aproveitar enquanto os jovens estão filtrando os rins deles. Tá pensando na palavra filtrando. Convidar os guardiões a virem aqui na frente. Você que também não é guardião, mas que já não é mais jovem. Tão jovem quanto eles, né? Vem aqui na frente. Vem aqui juntinho. A gente que tem 20, Pamela, pode vir também. Nós que temos 20, na faixa ali dos 20 e 25. Não, mas pode virar para o altar. Pode virar para o altar. Isso. E os jovens também, né? Vocês acham que vocês estão aonde? Os jovens. Vem para frente. Ei, que isso? Isso. Aleluia. Cadê minha guardiã, diz a Tayana? Tá aqui, ó. Ali, ó. É só pra dar oi. Oi. Opa. Amém? Convido vocês a fechar os olhos de vocês um minuto. Essa canção que vamos adorar agora é o tema do nosso culto de hoje. E eu tenho convicção no meu coração que todos, sem exceção, do recém-nascido ao mais velho, todos têm um chamado. Todos nasceram com um propósito. Olhe para esse jovem, para esse guardião, para essa pessoa que está aí do seu lado, e diga assim: você tem um chamado. Você tem um chamado. Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos louvar juntos. Eu não vou parar. A estrada é muito longa. Vou continuar. E mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui, meu Deus. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho
pra fazer. Não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aleluia! Só quem tem um chamado aqui essa noite aplaude bem forte a Jesus. Aleluia! E Ele não abre mão de você. Jamais. Pode sentar no seu lugar. Aleluias. Glória a Deus. Eu vou dar um tempo para você se organizar, sentar aí no seu lugar. Glória a Deus. Dá um tempo para os músicos sentarem também. Se acomodarem. Descansar um pouco, que eles merecem. Glória a Deus. Amém, jovens? Amém? Então, hoje se inicia um novo tema no nosso grupo de jovens. Terminamos o tema gratidão no último grupo de jovens, né, onde o grupo da Joyce e de Tiago estavam a cargas, que estava maravilhoso. Quem não veio, perdeu, porque estava assim incrível. Elevaram o padrão aqui. E hoje se inicia um novo tema, que traga como chamado. A pedidos, tema chamado. E antes de ler a palavra, eu quero procurar esclarecer aqui o que seria chamado. O que é chamado? Alguém se arriscaria a responder o que é chamado? Bem à vontade. O que você entende por chamado? Se ninguém responder, eu vou falar aqui. O que é chamado? Chamado de uma forma bem simples e direta. Quer falar, Léo? Não? Tem certeza? Olha aí o Léo. O Léo diz que ser chamado é quando você é escolhido para alguma coisa, quando você é chamado. Tá certo, Léo? Chamado de forma bem simples e direta é quando Deus escolhe e convida uma pessoa para viver um propósito maior, específico. Não é só fazer algo na igreja. É uma direção de Deus para a sua vida. E agora eu entro na palavra. Jeremias capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Eu vou ler aqui nessa tradução da linguagem de hoje, porque eu acredito que fica mais fácil para compreender algumas palavras que às vezes são palavras difíceis, né? Se compreender, aqui fica mais fácil, facilita para vocês. E a palavra de Deus nos diz assim, em Jeremias capítulo 1, versículo 5 ao 8. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi, separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu,
Não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu vou enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. E mais uma vez aqui, é o Senhor quem está falando. Não tenham medo. Não tenham medo de ninguém. De ninguém. E observando essa palavra aqui, a gente entende e percebe que o chamado ele já existe antes mesmo do nosso nascimento. Antes da gente ser gerado, antes da gente nascer, a gente já foi chamado. Já existe esse chamado antes do nascimento. Antes que foste formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi e as nações te dei como profeta. Tem profeta de Deus aqui essa noite? Aleluia! Está cheio de profeta de Deus aqui essa noite. Na prática, o que é? Um propósito que Deus colocou dentro de você. Uma missão que você foi separado para cumprir. Uma voz de Deus te direcionando. E eu trago 3 exemplos aqui. Moisés ele foi chamado para libertar o povo. Davi foi chamado para governar. E Pedro foi chamado para seguir Jesus e pregar. A verdade é que todo mundo tem um chamado. E você não nasceu por acaso. E eu quero trazer também o que não é um chamado. O que o chamado não é. O chamado não é só ser pastor ou pregador. Não é só estar aqui no altar. Não é algo opcional para quem quer mais de Deus. Chamado é para todo cristão. É para todos vocês. Ah, mas eu não sei falar, assim como Jeremias disse, Deus, eu não sei falar. Como que vai me enviar? Eu não sei falar. Não importa, irmãos. Jovens, não importa. Eu não sei falar, não importa. Às vezes Deus não está te chamando para isso. Muitas vezes você acha que o chamado é só para estar aqui usando o altar. Mas eu não sei falar, eu tenho vergonha. Eu não sei como falar, eu não sei tocar nenhum instrumento, eu não sei cantar. Existem tantos tipos de chamado, existem tantas funções que Deus tem para você desempenhar. Muitas funções que a gente fala por trás dos bastidores. Muita coisa acontece aqui no culto, aqui em cima do altar. Mas o que muitos não sabem é que existe bastidores. Como num espetáculo que acontece, existem as coxias, existem os bastidores, existem pessoas que trabalham sem ser vistas. E que muitas vezes o trabalho dessas pessoas é mais crucial do que quem está aqui em cima. Porque muita coisa a gente que chega aqui em cima, muitas vezes a gente recebe um pouco mais mastigado. Mas tem pessoas nos bastidores trabalhando. Aqui no altar, a gente conta com mais exposição. Nós estamos mais expostos. Muito mais expostos. Mas o trabalho, irmãos, é o mesmo. O chamado continua, o chamado permanece. Quem chama é o mesmo. E para ele não existe mais importante ou menos importante. Não existe quem cuida da água ser menos importante do que eu que estou aqui pregando. Não existe quem cuida da porta ser menos importante do que um obreiro. Para Deus não existe isso. Para Deus existe apenas funções diferentes. Funções diferentes. Porque no grande dia, se você guardar tudo no teu coração, todos vão ouvir a mesma coisa. Servo bom e fiel. Guardastes as minhas palavras. Entra e ceia. Toma aqui a coroa. Toma aqui o teu galardão.
Não importando se você cuidou da água, se você pregou aqui, se você cantou maravilhosamente bem, se você tocou teclado, se você tocou baixo, se você apenas ficou sentado prestando atenção no que eu estou falando aqui. Se você guardou tudo o que ele te disse e foi fiel até a morte, é isso que você vai ouvir dele, servo bom e fiel. E que honra vai ser ouvir isso. Aleluias. O chamado, ele começa em Deus, não em nós. Ele começa em Deus, não em você. Jeremias, ele tentou fugir dizendo: Senhor, eu não sei falar, sou apenas um jovem. Mas Deus chamou Jeremias, não chamou Jeremias pelo que ele era. Não chamou Jeremias pelo que ele era, chamou pelo que ele é, pelo que Deus é, pelo que Deus já tinha decidido a respeito de Jeremias. E a gente muitas vezes fica preso a isso, preso na nossa falta de capacidade que a gente pensa não ter. E muitas vezes a gente realmente não tem capacidade de desempenhar tal função. Mas, como uma frase bem conhecida, ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, quando ele te escolhe para fazer algo, e você sente medo e se sente incapaz de fazer, pode ter certeza que se ele te chamou e ele te escolheu, ele vai te capacitar para fazer aquilo que ele te chamou para fazer. A primeira vez que eu usei o altar, irmãos, jovens, eu tremia igual vara verde. Eu não conseguia, o microfone estava assim, eu não conseguia. As palavras mal saíam da minha boca. Mas só o que fez a diferença? Eu era capaz? Logicamente que eu não era capaz. Não tinha capacidade nenhuma. Só que queimou no meu coração. E eu senti que Deus estava me chamando para fazer aquilo. Mesmo sendo incapaz. Mesmo sendo imperfeita. E a diferença, sabe no que está? Você tomar uma decisão. Você se posicionar. Você estar com medo. E mesmo assim você ir com medo. Você decidir. Você precisa fazer uma escolha e se posicionar. Mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo. Porque Deus, ele vai te capacitar. E o chamado, eu entendo que quando a gente está inseguro, com dúvida, mas ainda queima no coração, eu acredito que o chamado, ele se confirma você desempenhando a função. Você trabalhando na obra. Para você ter certeza que aquele é o seu chamado e também que aquele não é o seu chamado. Um exemplo que eu tenho aqui, eu acho que dos obreiros aqui, da liderança da igreja, eu acho que a maioria já passou aqui pelo altar, né, pastora? A maioria já teve a oportunidade de falar, de abrir um culto, de orar por dízimos e ofertas. E a pessoa chegou, falou, não, decididamente não é para mim isso aqui. E está tudo bem. Você entende que você precisa fazer para entender se é o seu chamado ou não? Você precisa se posicionar. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa se movimentar. Ficar muitas vezes parado e com medo e pensando na tua incapacidade vai te privar de tanta coisa. Você vai deixar de viver tanta coisa que Deus preparou para você. Não se priva daquilo que Deus preparou para você, não. Você pode até não se sentir pronto, mas se Deus te chamou, Ele já viu em você algo que você ainda não vê. Às vezes a gente não se enxerga. Às vezes a gente não sabe o potencial que a gente carrega dentro de nós. E cada um aqui essa noite carrega um potencial muito grande dentro de si. Mas vocês precisam se permitir descobrir isso. Vocês precisam estar abertos para isso. Abertos para descobrir. E atentos.
O chamado, ele exige resposta. Deus chama, mas você precisa responder. O profeta Samuel ouviu a voz de Deus várias vezes, até dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus, ele está nos chamando a todo momento. A todo momento ele nos chama. Só que a gente precisa estar atento e não ignorar a voz de Deus. A gente precisa muitas vezes fazer como o profeta Samuel, que ainda era uma criança aqui. Ele se posiciona e diz: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Muitas vezes a gente precisa fazer isso. Senhor, fala comigo. Fala, pode falar que eu estou escutando o Senhor. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor precisa de mim? O que o Senhor precisa que eu faça? Me fala, que eu estou te ouvindo. E ouça a voz do Senhor, porque Ele vai falar contigo. E vai ser claro, não vai ser nada confuso. Porque Deus, Ele não é um Deus de confusão. Você não vai ter mais dúvida no teu coração. Hoje Deus ainda chama jovens, mas muitos estão distraídos, presos em redes sociais e vivendo sem propósito. Deus, Ele não chama quem está pronto. Ele prepara quem responde a Ele. O que nos impede de escutar a voz de Deus hoje em dia? O que nos impede de escutar a voz de Deus essa noite? As distrações. As distrações. E é muito fácil a gente se distrair. É muito fácil a gente se confundir, muitas vezes também. Muitas vezes Deus fala com a gente e a gente, por ser limitado e ter um pensamento limitado, a gente pensa que não é para nós. Às vezes Deus fala diretamente com você e você, por aqui dentro, se achar incapaz, você acha: mas não pode ser para mim? Mas não pode ser comigo? Eu não consigo, eu não sei, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Como que eu vou fazer isso? Por conta do teu pensamento limitado sobre você mesmo, por conta da ideia que você tem sobre você, você impede que Deus faça aquilo que Deus já sabe sobre você. Faça cumprir aquilo que Deus já sabe sobre você. Todo um plano, todo um projeto que Ele fez para a tua vida. Tudo projetado, tudo planejado. Esperando o quê? Que você escolha. Que você escute, que você responda. O chamado vai contra a multidão. Davi foi chamado enquanto ninguém via o valor nele. Ele era o menor, o esquecido, o improvável. Mas Deus, Ele disse: é esse. Trocando para a linguagem de hoje, é como se é aquela coisa assim: ó, ninguém dava nada para Davi. Ninguém dava nada por Davi. Nossa, eu nem dava nada por esse aí. Por quê? Porque ele era o menor. Ele era improvável no meio dos irmãos que aparentemente eram muito maiores, melhores e mais capacitados que ele. Inclusive, ele era desmerecido pela própria família. Quantos aqui são desmerecidos pela própria família? Os próprios pais não acreditam na tua capacidade. Os próprios pais duvidam do teu potencial. Os próprios pais botam em xeque a tua palavra e tudo aquilo que tu faz. Os próprios pais, a própria família, os próprios irmãos te desmerecem. Inclusive, a partir do momento que você decidiu por Jesus, que você decidiu por Cristo, e por conhecerem já, muitas vezes, o teu passado, a tua história, não deram crédito à tua conversão. Não deram crédito à tua mudança. Não deram crédito àquilo que tu demonstrava em casa. E isso desanima. Isso muitas vezes faz perder a vontade de continuar. Porque muitas vezes a gente busca por aprovação. A gente busca por validação. Validação dos amigos, validação dos pais.
Validação dos irmãos, validação dos colegas, validação. A gente busca por isso. E quando a gente não recebe essa validação, muitas vezes a gente se sente frustrado e acha que não vale mais a pena. Para que eu vou fazer isso se eles não estão vendo? Para que eu vou fazer isso se eles duvidam de mim? Para que eu vou continuar se eles botam em xeque tudo aquilo que eu falo e faço? Para que eu vou continuar fazendo se qualquer deslize meu, eles apontam o dedo e dizem, olha aí, não está vendo? Ó, mudou foi nada. Continua a mesma. Continua o mesmo. Continua o mesmo fraco, continua o mesmo frouxo, continua o mesmo mentiroso. Olha aí. Continua. Continua a mesma chorona. Continua a mesma fraca que não dá para falar nada para ela que ela já chora. Isso muitas vezes desanima e tenta abafar o chamado que Deus tem para a tua vida. Por quê? Porque a gente busca validação em pessoas. Validação aonde a gente não precisa buscar. Não precisa. Eu escutava uma ministração aonde a pregadora ela dizia assim: você pode falar de mim para qualquer pessoa, mas não tenta falar quem eu sou para Deus. Não adianta tentar dizer quem você é para Deus, porque Ele já te conhece. Ele já sabe quem você é. Ele já conhece o mais profundo do teu coração. Ele conhece as intenções. Todas as intenções do teu coração. Então não importa o que falam. Não importa o que pensam. Não importa se a tua mãe falou isso, se teu pai falou aquilo, se teus irmãos não acreditam em você. Não importa. Não importa que quem conheceu o teu passado não acredita do teu presente e muito mais duvida do teu futuro. Não importa. A validação dessas pessoas não importa. Importa o que Deus sabe sobre você e fala sobre você. O chamado não depende da opinião das pessoas, depende da escolha de Deus, e Ele escolheu você. Ele escolheu você no momento que nem você se escolhia. Ele pagou um alto preço quando nem você dava alguma coisa por você. Você entende o tamanho disso, a profundidade disso? Que nem você se dava valor. Mas Ele que te conhece, decidiu se entregar numa cruz, derramar o seu sangue por você. Por você. Que não se sentia valoroso. Ele pagou um alto preço por você. O chamado, ele tem custo. Pedro largou tudo para seguir Jesus. Chamado de verdade exige renúncia, exige posicionamento, exige santidade. Não dá para viver dividido, gente. Não dá. Um pé no mundo e o outro no propósito. A partir de hoje acabou isso aqui. Acabou. A partir de hoje eu creio e com os olhos da fé eu vejo aqui jovens decididos. Jovens que vão se posicionar. Jovens que vão entender que um alto preço foi pago por você. E que Ele enxergou em você algo que nem você enxergava. Mas que a partir de hoje você vai começar a entender que não tem nada a ver com você. Tem a ver com Ele. Tem a ver com a decisão dEle. O chamado gera propósito e impacto. Quando você responde ao chamado, a sua vida muda, a sua família é impactada, outras vidas são alcançadas. Quando eu anotava essas questões aqui,
eu lembrava de alguém. Eu lembrava de alguém que com apenas 14 anos veio para a igreja sozinha. E que ouviu a voz do Senhor. Que sentiu o coração queimar. E desceu as águas do batismo. No primeiro dia que pisou nessa igreja. E que me abraçava e dizia: Fábio, eu queria tanto que a minha família viesse para a igreja. E eu disse: Madu, vamos orar. Eles vão vir. Por conta da tua vida, a tua família vai estar aqui. Aí um dia, ela estava aqui. E entra pela porta a Pâmela. Entra pela porta a Manu. Entra pela porta a Gabi. E eu olhei para ela e eu disse: eu te falei, Madu. Aí vocês sabem o que ela me disse? Ela me disse assim: eu convidei eles tantas vezes, convidei a mãe tantas vezes. Aí um dia a mãe disse assim: ai, tu tá tão diferente, tu tá tão mudada, eu vou lá na tua igreja conhecer. E ela não acreditou. Até o momento que ela viu a família dela aqui. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque quando ela sentiu o coração dela queimar, ela não titubeou. Ela não pensou duas vezes. Ela sabia que era aquilo que ela queria para a vida dela. Ela sabia. E olha a família dela aqui hoje, gente. Olhem para trás, olha a família dela ali. Eu uso ela como exemplo. Como exemplo que você não pode perder a esperança. Uso ela como exemplo que nós devemos ser, sim, exemplo onde a gente estiver. Porque a gente se torna referência aonde a gente está. Muitas vezes falta isso. Um posicionamento e mudança. Para que os outros vejam. Para que a tua família seja impactada. E tem que ter paciência também. Muita paciência. Porque pode ser não de um dia para o outro. Pode ser que demore. Mas não perca a esperança. E Deus, Ele levanta jovens para curar, para pregar, para influenciar e para transformar ambientes. A gente somos agentes de mudança aonde a gente estiver. Aonde a gente botar a planta do nosso pé, aonde a gente frequentar, o ambiente, ele precisa mudar com a nossa presença. Não pode continuar o mesmo. A gente Deus conferiu esse poder a nós de mudar ambientes com a nossa presença, com a nossa influência. Você não nasceu para ser comum. Você nasceu para cumprir um chamado. E hoje, Deus ele está perguntando: quem eu vou enviar? Assim como respondeu Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E hoje eu faço um apelo para jovens que querem viver o chamado. Faço um apelo para jovens que querem se posicionar. Para jovens que dizem: eu não vou mais fugir. Chega de fugir. Eu não aguento mais fugir. O chamado de Deus, ele é maior que o teu medo. Ele é mais forte que a tua insegurança. E é mais alto que qualquer voz contrária. Deus, ele não chama perfeitos, ele chama disponíveis. Não fica pensando que tem a ver com perfeição, com qualificação. Basta apenas você estar disponível para ele. Seu chamado é maior que a tua desculpa. Você não nasceu para assistir, nasceu para viver.
Chega de assistir. Chega de assistir o que Deus está fazendo na vida do teu vizinho. Chega de assistir o que Deus vem fazendo na vida do teu colega. Ele está te convidando hoje a começar a viver o que Ele preparou para você. E é tão grande. É tão maravilhoso. Tem gente fugindo do chamado de Deus. Mas hoje Deus está trazendo de volta. Eu creio. Eu creio que Deus está trazendo de volta os fujões. Deus está trazendo de volta aqueles que estão pensando em fugir, inclusive. Aqueles que estão pensando em desistir. Aqueles que não sentem mais como sentiam antes. Aqueles que não sentem mais queimar como queimava antes. Não choram mais como choravam antes. Na presença de Deus. Não oram mais como oravam antes. Não buscam a Deus como buscavam antes. Hoje Deus te busca. Te traz de volta aquele primeiro amor que você já esqueceu. Onde tudo o que importava era a presença dEle. Onde tudo que te importava era o que Ele falava sobre você. Hoje é dia de resposta. Deus, Ele não te trouxe aqui por acaso. Hoje não é mais uma reunião. Hoje é dia de decisão. Tem jovens aqui que Deus chamou, mas estavam fugindo. Tem gente aqui que sabe exatamente do que eu estou falando. Porque Deus já falou com você no quarto. Deus já falou com você no culto. Mas você fez o quê? Você ignorou. Ignorou a voz de Deus e pensou, não é para mim. Deve ser com outro que Ele está falando, porque comigo não é. E era exatamente com você que Ele estava falando. E hoje é com você que Ele está falando. E amanhã é com você que Ele vai continuar falando. E Ele vai falar. E Ele vai falar. E vai continuar falando. Até você escutar. Até você parar o que estiver fazendo e ouvir. E dizer, fala, Senhor, que o teu servo te ouve. O que você quer de mim? O que mais você quer de mim? Eu já faço tanto pelo Senhor. O que mais o Senhor quer de mim? E Ele te diz, eu quero que você continue fazendo o que está fazendo por mim. Mas com o mesmo amor que você tinha quando começou a fazer. Porque eu sou do teu coração. E sei exatamente o que está te motivando. Eu quero que o que te motive seja a motivação que você tinha quando você começou a fazer. Que era o amor que você sentia por mim. Era a entrega que você tinha por mim. Era a confiança que você tinha em mim. Você pode até fugir de pessoas, mas não pode fugir do chamado. Assim como Jonas. O Jonas, o fujão, aquele, sabe, Jonas, fujão? Fujão, sonso. Leiam Jonas, gente. Falando sério, leiam Jonas. E vejam como Jonas é sonso. Toda vez que eu leio Jonas, eu falo para a pastora Thaís. Eu falo, Jonas, estou te achando sonso. Não seja sonso igual a Jonas. Para de fugir do chamado. Para de ignorar a voz de Deus. Para de achar que não é para você. Para de achar que não é contigo que Deus está falando. É com você. Você está aqui hoje, é para você. Essa palavra é para você. Não é para quem ficou em casa. Não é para quem escolheu ficar em casa. É para você que escutou o chamado, ouviu e respondeu.
entrou por aquela porta, tomou o seu lugar e disse para Deus: eis-me aqui, Senhor. É para você, escolhido. Mas Deus trouxe Jonas de volta, não trouxe? E não importa a forma, Ele vai trazer de volta. Deus, Ele vai até a última consequência para não perder você. Anota isso que eu estou falando. Grava no teu coração. Não esquece que se precisar, Deus vai até a última consequência para não perder você. Porque Ele não abre mão de você. Como foi cantado. Eu sei que Deus não abre mão de mim. E eu sei que Deus não abre mão de você. Eu sinto que Deus está chamando jovens aqui hoje. Para pregar. Para cantar. Para liderar. Para fazer a diferença. Ele chama. Só que o que acontece? O medo, ele travou você. As opiniões te pararam. E o pecado, ele te afastou. Ele te chamou para fazer tanta coisa. Ele te chamou para fazer tanta coisa importante, relevante e linda no reino dele. E você começou a dar ouvidos a quem não deveria dar. E você começou a observar quem não deveria observar. E você começou a se espelhar em quem não se deve se espelhar. E você começou a olhar para dentro de si mesmo e enxergar imperfeições. Porque somos assim, imperfeitos. Quando no fim de tudo, o que a gente deve fazer é olhar para Ele. Porque nele não existem imperfeições. Ele é perfeito. E se um Deus tão perfeito olhou para você e assim como fez com Davi, Ele disse: é esse. Tinha gente muito mais capacitada que eu para estar aqui. Muito mais capacitada. Com muito mais conhecimento. Que falaria de uma forma que talvez vocês gostariam mais de escutar. Mas Deus olhou para mim e disse: é essa. Vai lá, minha filha. Faz teus corre. Se puxa, te espicha, dá teu jeito. Só faça. Faça. De todo o teu coração. Com todo o teu entendimento. Com toda a tua energia. E com toda a capacidade que eu vou te dar. Porque é Ele que te capacita. Para de tentar procurar dentro de si mesmo. Porque você não vai encontrar. Tem um louvor antigo. Que fala, essa força vem de dentro de você. Se não tiver Jesus, se não tiver o Espírito Santo dentro da gente, não existe força nenhuma em nós. Nenhuma. A força que tem que vir de dentro de nós é a presença dEle. É o Espírito dEle. Você entender que a força e a capacidade vem dEle. Para de procurar dentro de você e começa a procurar nele. Que você vai ver que aí vai dar resultado. Eu te convido a ficar de pé. Conforme eu for falando, eu quero que você venha aqui à frente. Se você sabe que Deus está te chamando, vem aqui à frente. Se você sabe que precisa voltar, vem aqui à frente. Se você quer viver o propósito de Deus para a tua vida, vem aqui à frente. Sai do teu lugar agora e vem aqui à frente. Não espera ninguém, não. Não olha para o lado, não. Vem, porque é com você que Deus está falando. Hoje é o dia de resposta. Enquanto a gente estiver orando, eu tenho certeza que o Espírito Santo
vai estar trazendo respostas aos corações aqui essa noite. Antes de orar, eu quero que vocês repitam algo comigo. Eu falo e vocês repetem. Amém? Senhor, hoje eu respondo ao teu chamado. Eu deixo o medo, deixo a dúvida e decido viver o meu propósito. Com as mãos lá no alto. Repitam comigo. Eis-me aqui. Envia a mim. Eis-me aqui. Envia a mim. Eis-me aqui. Chega de fugir. Chega de dar desculpa. Tá na hora de voltar. Tá na hora de permanecer. Fecha teus olhos. Querido Deus e amado Pai, eu sei que o teu Espírito Santo está ativando dons aqui esta noite. Eu sei, Senhor amado, que nos corações o Senhor está reafirmando o propósito e relembrando, Pai. Eu sei, Senhor amado, que o Senhor está falando, o Senhor está chamando e vai continuar chamando até ser atendido. E creio que eles não vão sair daqui da mesma forma que chegaram. E creio, Senhor amado, que toda dúvida vai ser sanada aqui essa noite. Que toda pergunta que eles fizeram serão respondidas esta noite. Eu creio, Pai. Ah, Jesus. Vai ativando o dom, Senhor amado. Louva o Senhor. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele te quer. Ele me ama, Ele me amou, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afundando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento, quanto menos que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Graça nos atrai a redenção. Se a graça
Deus, conhecendo meu pecado, sabendo o que eu faço de errado, como posso? Convido você a pegar da mão desse jovem que está aí do seu lado. Esse jovem que deu o chamado do Senhor, esse jovem que foi escolhido pelo Senhor, que talvez chegou aqui nessa noite se sentindo perdido. Talvez chegou aqui nessa noite pensando que o seu nascimento foi em vão. Talvez chegou aqui nessa noite pensando que Deus não tinha mais nada para ele. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando que o propósito de Deus morreu na sua vida. Talvez você chegou aqui sem combustível nenhum para continuar. Talvez você chegou aqui dizendo que é a última vez que eu vou naquele lugar. Ou melhor, é a última vez que eu falo com esse Deus. É a última vez que eu peço um sinal para Ele. Hoje Ele fala que Ele te cura de todo trauma lançado sobre a sua vida. Hoje Ele te cura de toda palavra lançada sobre a sua família. Hoje Ele repõe o combustível que faltava. Ele usa pessoas para te levantar e te lembrar que você foi chamado. E as almas que você já ganhou só vão se multiplicar. Só vão se multiplicar. A presença que você já sentiu só vai se multiplicar. Ei, Jesus, olha só. E ainda me pega quando estou caindo e me quando estou chorando, Ele segura as minhas mãos e me leva pra
chamas de amor em meu coração e não. Unge toda a família do Ramon, do alto da cabeça à ponta dos pés. Senhor, entrega a tua bênção hoje, em nome de Jesus. Recebe a unção do Senhor sobre a tua casa, a tua família. Ramon, esse é o propósito de Deus. A tua família é um propósito do Senhor. Aleluia. Luza quando eu percebo o contato de seus olhos. Se você está aqui na frente, abraça esse jovem que está aí do seu lado forte. Diga: o Senhor é contigo, o Senhor é por ti, o Senhor não te esqueceu, o Senhor não te esqueceu. Ei! Gabriel, olha aqui pra mim. Hoje, como combustível num carro, o Senhor abastece teu ministério. Hoje, como no combustível no carro, Ele enche o tanque e abastece a tua família. E abastece o teu coração. E enche da presença dEle aquele espaço que ainda havia vazio. Hoje, igual colocar fogo, com gasolina, com combustível, Ele te incendeia para a honra e glória do nome de Jesus. Ele incendeia, 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 até encontrar outros jovens, até encontrar uma geração, até encontrar todos à tua volta, e até aqueles que tu não consegue ver. Thiago, abraça ele lá pra mim. Fabi, pode abraçar a Fran, por favor. Ei, Espírito Santo de Deus. Sabe o que Deus está fazendo hoje aqui? Imagine comigo. Quantos já viram aquele litro que as pessoas vão no posto de gasolina para abastecer os carros quando ficam sem gasolina na rua? Sabe aquele litro? Ele começa a espalhar nesse lugar um combustível. Ele começa a jorrar neste lugar um combustível que é para você lembrar que não é para parar, que ainda que esteja na reserva, hoje Ele completa. Hoje Ele completa. Pastor, até aqui eu mandei na reserva. Pastor, era na reserva, toda hora na reserva, reserva e reserva. Só andava mais 5 km. A partir de hoje é um combustível que Ele é infinito. É a presença de Deus, é a presença do Senhor. Pastor, eu preciso desse combustível. Se você precisa, eu te convido como sinal de rendição ao Senhor. As duas. Se rende a Ele, sem vergonha, sem reservas. Se rende a Ele e diga: Senhor, me enche. Senhor, me enche. Senhor, me enche. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Canta lá, basturianda, lava, canta lá, ladai. Espírito Santo. Enche esses jovens, enche, 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 enche. Enche, enche com a tua unção, enche em sabedoria, enche em poder, enche em glória. Volta pro Me Ama ali pra nós. Ó, rápido, né? Eita, agora.
Tem algum jovem aqui hoje, nessa noite, que tem um desejo ardente de ser batizado com o Espírito Santo? Você ainda não fala em línguas e esse é um desejo do seu coração. Aqui na frente, ó, tem um espaço reservado para a área VIP aqui, ó, para você. Eu tinha 16 anos de idade e eu tinha um sonho. Eu falei para o Senhor assim, ó, Senhor, me batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero falar outras línguas. Eu quero ser cheia da tua presença. Dá um passo aqui na frente se você quer isso. Você que ainda não é batizado com línguas estranhas e você deseja isso, aqui na frente. Pastor, eu não sou jovem, mas eu ainda não sou e eu quero. Eu posso, deve. Dá um passo aqui pra frente. Eu vou pedir para alguém dos guardiões que já tem o dom de línguas acompanhar elas aqui. Isso, pode ser 2 pessoas, isso aí. Você jovem aí no seu lugar, levante suas mãos aos céus aí. Olhos fechados. Se você já é batizado, comece a falar em mistério com o Senhor. Se você não é, tá tudo bem. Só fale para Ele, Senhor, enche, 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 enche. Ei, canta lá, basurianda, lá, canta lá, badai. Enche com teu fogo, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo. Ei, canta lá, basurianda, lá, canta lá, badai. Surianda, lava, canta, lava, canta, lava, dai. Che, canta, lava, surianda, lava, canta, lava, dai. Santo de Deus, canta, lava, surianda, lava, canta, lava, dai, che. Espírito Santo, enche com a tua graça, enche com a tua unção, enche com o teu Espírito, enche com o teu poder, enche, 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 enche. Continue, continue. Pastor, eu não sei como isso funciona, eu vou te explicar. Eu não sei o que falar, eu vou te explicar. Diga assim para ele: glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Vai, deixa ele falar, fala. Glória a Deus e aleluia. Isso, glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Ei, canta lá, basturianda, lava, canta lá, badai. Ei, glória a Deus e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo.
coração. Coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando penso, não contém essa unção. Essa pessoa aí que está aí do seu lado, abrace ela. Ministre a unção de Deus na vida dele. Abrace bem forte, diga: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da unção de Deus. Ele te ama. Ele te ama. Me ama. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, porque nós sabemos que a semente que começou hoje aqui, ela não para aqui, ela continuará crescendo, a partir da porta, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa escola, onde colocarmos a planta dos nossos pés. Jovem, hoje Deus encheu o seu coração, encheu o seu espírito. É sua responsabilidade manter cheio, se manter cheio da presença dEle. Senhor, nós te adoramos, te agradecemos profundamente, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor nessa noite. Se você foi tocado pelo Espírito de alguma forma, aplauda bem forte o nome dEle. Pode ir voltando para o seu lugar. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. Forte, né, irmãos? Como a palavra que diz sobre o chamado, agora eu vou fazer uma convocação dos nossos guardiões do Kairos, então eu e a Fábio. Geração escolhida, o Thiago e a Joyce. Do grupo Shalom, Carlinhos e Ivani. Do grupo Zoe, Isaías e Priscila. E do Elohim é o Michael e a Chayane. Só temos a Chayane aí, mas ela representa. Irmãos, para o pessoal que está vindo, que é novo, esses são os parceiros, os companheiros que Jesus está dando a oportunidade dos novos aí que queiram receber, né, esse chamado de Deus para fazer parte de uma nova família. Então, como às vezes a igreja é muito grande para, por exemplo, a pastora atender todo mundo, o que acontece? A gente separa em grupos menores para que assim vocês consigam ter toda a atenção que vocês merecem. Um conselho, às vezes é uma sugestão, uma ideia, uma dúvida, alguma coisa que vocês não conseguem falar com os pais de vocês.
alguma coisa que é o íntimo de vocês, aí vocês têm os guardiões que vocês podem contar. Então, nós temos um grupo no WhatsApp do grupo geral dos jovens e nós temos um grupo individual para cada grupo aqui. Cada guardião, por exemplo, o Kairos, nós temos Geração Escolhida, Shalom, Zoe, Elohim. Então, foi comentado conosco que haviam 2 jovens que gostariam de fazer parte desse grupo. Nada é forçado, fique claro. Você só entra no grupo se você quiser. Teria algum jovem aqui hoje presente que gostaria de fazer parte de uma microfamília aqui? Quer fazer parte? De coração? Pode vir então. É Otávio, né? Otávio, será que ele vai ficar com qual grupo? Tu é amigo de quem? Do Léo? O Léo tá em qual? Quer ficar com eles aqui? Permanecer no grupo deles? Pode ser? Tem mais intimidade? Tem mais algum jovem que gostaria de fazer parte de algum grupo? Não? Então, era isso. Ah, uma lembrança que mandaram falar para vocês. Quem já faz parte de 3 cultos e não recebeu a pulseirinha aí, tem alguém? Pode levantar a mão, ó. Então vocês procurem os guardiões de vocês, que hoje vocês recebem, ou no próximo culto, tá? Então, é isso. Oi? E... Tá bom. Próximo grupo de jovens vai ser então organizado pelo grupo Kairos, gente. Então, nós vamos contar. A gente conta com a presença de todos. Vamos pedir uma ajuda de todos os irmãos, né? Amém? Amém. Tem alguém do Kairos aí? Deixa eu ver. Olha ali, ó. Ah, também servido. O que é isso? Próximo culto é com vocês. Amém? Quem tá com o celular aí no bolso, pega aí, quero ver uma coisa. Quem tá com o celular aí, junto? Saiu de casa sem celular, mas eu duvido. Cadê o celular? Cadê, Dani? O celular? Quando é pra pegar, vocês não pegam. Aí quando não é, vocês pegam. Vou começar a brigar agora, já estamos cheios da unção, vamos brigar. Cadê o celular? Abre o celular com a senha. Ó, minha senha. Abriu direto, não vou precisar falar. Abre o WhatsApp. Estão comigo? Abriram? Pode estar liberado. Abre o WhatsApp aí. Status. Escrever no status. Estão comigo? Olha aqui. Você. Escreve aí. Vocês não faziam ditado na escola? Eu era boa nisso. Escolhido. Calma que escolhido fugiu aqui de mim, peraí. Eu também não fazia ditado na escola. Jesus, daí bota ponto de exclamação, vamos fazer bonitinho? Exclamação, quem sabe, o que tem o pinguinho embaixo. A professora falava assim. Agora Jesus com letra maiúscula. Te ama. Coração pegando fogo. Ah, eu sou exigente, gente. Não tem? Pode ser qualquer coração, Gabi. Por favor, não erra em mim. Aí você vai escolher a letra da sua preferência. A cor da sua preferência. Todos se inscreveram? E vamos pôs. Assim, Léo. Assim mesmo. Posta lá. Ó, atualizou aqui. Duda, Toninho. Eita, Glória. Vamos rápido. Ana Júlia, meu Deus. Joyce, tá atualizando ali. Amém? Assim você evangelizou mais um pouquinho hoje. Se coloca de pé. Nós vamos orar para ir para casa. E logo depois que a gente orar, eu preciso que você permaneça no seu lugar mais 2 minutos. Tá? Mas primeiro a gente vai orar. Estenda sua mão em direção ao celular. Pai amado, Pai querido,
Nós te louvamos, te agradecemos por esse culto abençoado na tua presença. Obrigado porque o Senhor falou fortemente aos nossos corações, nos lembrando que somos chamados por ti, Senhor, e que nós não podemos olhar para trás. Obrigado por ter renovado as nossas forças hoje, por ter completado o que faltava, Senhor, em nós. Nos leva em segurança para o nosso lar. Entra na casa de cada jovem nesse momento. Que eles venham sair daqui acompanhados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Que onde eles tocarem, Senhor, seja abençoado por Ti. Que onde eles pisarem, seja, Senhor, abençoado por Ti. Assim eu te peço, com a certeza, Senhor, que eles retornarão a este lugar mais uma vez. Para honra e glória do Teu nome. Amém. E amém, Jesus. Vocês vão trocar? Fica aí. Deixa o Isaías ir na bateria que ele vai pegar mais rápido ali, ó. Sol. Ré. Dó. Ré e Sol. Falem comigo. Sol. Ré. Dó. Ré e Sol. E o ritmo é assim, ó. Ô, diz aí, galera, como é que você faz quando dá glória a Deus, Jesus de Nazaré, o príncipe da paz. Assim, ó. É assim que a galera faz. Olha só. Ô, diz aí, ô Duda, como é que você faz quando dá glória a Deus, Jesus de Nazaré? Imitando a Duda agora. Tem que imitar a Duda. O que? Ô, diz aí, Vitória, como é que você faz quando dá glória a Deus, Jesus de Nazaré, o príncipe da... E como a Vitória faz? E o quê? Ô, diz aí, Gabriel, como é que você faz quando dá glória a Deus, Jesus de Nazaré, o príncipe da paz? E o Vamos inovar! Que? Ô, diz aí, João, como é que você faz? Vira pra lá! Glória a Deus, Jesus de Nazaré. E a Dona agora! E o que? Ô, diz aí, pastor, como é que você faz quando dá glória a Deus, Jesus de Nazaré? Quem? O príncipe da paz. Ô, diz aí, ô Fábio, como é que você faz quando dá glória a Deus, Jesus de Nazaré? E no Amém! Vai ensaiando os passinhos que no próximo pode ser você. Deus abençoe a todos, vai em paz em nome de Jesus.